Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Globo não consegue ficar um dia sem passar vergonha. Eles levaram ao programa o deputado Rodrigo Valadares e tentaram pressioná-lo, perguntando se anistiar aqueles patriotas do 8 de janeiro não seria abrir um precedente perigoso para acontecer de novo no futuro. O deputado não se intimidou e começou a disparar uma enxurrada de fatos na cara dos militantes, que ficaram tentando interromper sem sucesso, até que finalmente a Andréa Sadi cortou o deputado ao vivo em mais uma cena patética da emissora estatal. Decretar anistia ampla, geral e restrita a todos os envolvidos em 8 de janeiro não significaria, como disse há pouco a minha colega Sadi, abrir um precedente perigoso para outros incidentes eventualmente parecidos no futuro? Olha, André, veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Só para finalizar, no direito tem algo que nós chamamos, André, de crime impossível. Crime impossível é um crime que, por si só, pelos meios empregados, não teria como chegar ao resultado final. Mesma coisa que eu querer cometer um homicídio elegendo como arma uma pena de galinha. Mas, deputado... Por si só, aquela arma, deixa eu só finalizar, por si só, aquela arma nunca chegaria ao resultado. Foi o que aconteceu, foi uma baderna, foi um quebra-quebra, mas não haveriam meios para que o resultado final, que está sendo julgado golpe de Estado, acontecesse. Se baderna, se quebra-quebra é golpe de Estado, vamos começar a prender no MST, vamos começar a prender na CUT, vamos começar a prender esse movimento de esquerda. Agora, Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio Deputado, público, por favor. poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula? Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Se fosse para dar um golpe de Estado, teria se dado desse golpe quando Bolsonaro era presidente. Eu refresco a memória do senhor, deputado, um momento. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, instigado a orientar o presidente da República, que se encontrava fora de Brasília, apresentou várias opções naquele momento à mão do presidente para tentar restabelecer a ordem. Uma delas foi a GLO. E o que ficou eternizado, inclusive, no documentário da nossa colega Júlia do Elib, foi a orientação, entre outras pessoas, da própria primeira-dama, Janja, de que não deveria acionar a garantia da lei e da ordem. Agora, eu queria apenas ouvir a opinião do senhor. Não sendo algo premeditado, financiado, arquitetado como peça de um plano maior, que teve outros interesses que extrapolariam a balbúrdia, né? Algo que seria apenas uma confusão pontual em Brasília, me interessa ouvir a opinião do senhor. O que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro? Como é que aquela turba se reuniu ali naquele dia, naquele horário, naquele lugar, inclusive protegido pelas forças do Exército naquele instante, para seguir em direção à sede dos três poderes e fazer o que fez? Foi apenas uma baderna? Foi um movimento, André, puramente espontâneo. Não houve liderança, não houve convocação oficial. Os deputados, eu era deputado federal eleito, eu estava fora do país, eu não fiz nenhuma convocação, eu nunca passei numa porta de quartel. Foi um movimento espontâneo, nascido da insatisfação das pessoas pelo resultado eleitoral. Foi uma revolta generalizada, sem nenhum tipo de coordenação, que ocorreu, que culminou naqueles fatos do dia 8. Ninguém está dizendo que não houve depredação, ninguém está dizendo que isso é louvável. Eu estou dizendo que isso não é novidade. Não foi a primeira vez que aconteceu depredação em prédios públicos. O movimento foi espontâneo, desorganizado e orgânico. O que nós queremos aqui de maneira muito clara defender é que, se isso é dar um golpe de Estado, os
participando estão de parabéns pela incompetência, porque eu nunca vi golpe de Estado e até desmerecer, André, as pessoas que sofreram, países que sofreram verdadeiros golpes de Estado. Por exemplo, Venezuela hoje está sofrendo um golpe de Estado. Exército Supremo da Venezuela, executivo, todo nas mãos de um ditador que está cometendo um golpe de Estado contra a vontade das urnas. Isso é golpe de Estado. Você chamar uma baderna de senhoras que estavam fazendo quebra-quebra com a Bíblia no braço, chamar de golpe de Estado, é você até desmerecer as vítimas, os mortos de golpes de Estado de verdade. O senhor me desculpa, só vou interromper porque o senhor... Nessa segunda parte, eu gostaria de trazer um comentário do jornalista Fernando Schuller, explicando por que Eduardo Bolsonaro tem o direito de atuar e realizar o trabalho que vem fazendo no exterior, e depois o próprio Eduardo comentando sobre a atuação desastrosa do deputado Paulinho da Força. Também não faz nenhum sentido um deputado, não é, sendo processado, sendo ameaçado de eventualmente de prisão no Brasil, ou ter uma séria desconfiança de que ao descer, né, ao aterrissar no Brasil, será preso, né, e estar sendo indiciado a partir de um relatório da Polícia Federal, né, que se comporta como uma espécie de polícia política, analisando a sua ação internacional de denúncia contra a infração de direitos individuais, né, democráticos, enfim, Estado de Direito, direitos humanos no Brasil. Você pode concordar, a gente já conversou várias vezes sobre esse tema aqui, quer dizer, você pode concordar ou não com as demandas, as visões do deputado Eduardo Bolsonaro, ou qualquer outro deputado, pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas eles têm o direito, não há nenhuma de fazer o seu proselitismo, de ir ao exterior, defender suas posições. O mundo tem lá quanto? 200 países, e pode em 200 países falar mal do ministro, falar mal do presidente, falar mal do senador, falar mal do deputado, falar mal, não é? Propor, defender sanções, inclusive, não é? Defender medidas, é um direito. Pode ser desagradável, pode ser equivocado, tem uma parte da sociedade que gosta, uma parte da sociedade que não gosta. Quando um deputado é o ABC da democracia, parece que esse país precisa assim, entrar na escolinha primária para entender o que é uma democracia. Uma democracia é o seguinte: as pessoas que ocupam funções de Estado não são as instituições. Você pode fazer uma crítica a decisões dos ministros de um tribunal, ou no caso do Supremo Tribunal Federal, as decisões do presidente da República, né, que é o primeiro magistrado do Poder Executivo, ou a qualquer parlamentar, sem que você esteja fazendo uma crítica à instituição. A instituição é uma abstração. Né? Então, você, quando critica o presidente da República, está criticando a presidência da República, a instituição da presidência da República, está criticando as decisões do presidente, que ocupa naquele momento a função de presidente. Quando você critica decisões do ministro, pode ser Alexandre de Moraes, pode ser André Mendonça, pode ser qualquer ministro. Você está criticando decisões do ministro, que, segundo o deputado, as decisões do ministro agridem o Estado de Direito. As decisões do ministro, né, ferem parâmetros básicos da democracia brasileira. Aliás, não é só ele que diz isso, né? O próprio ministro Luiz Fux, no voto lá, longo voto no julgamento do Bolsonaro, disse o quê? Que está errado, que tem que ser na primeira instância, que tinha que ter individualização das penas. E ele fez isso na condição de ministro divergindo da maioria ali da primeira turma. Vamos lá, então em qual artigo da Constituição brasileira, em qual artigo das leis brasileiras está a vedação de que um deputado vá ao exterior protestar, criticar, enfim, contra medidas tomadas por autoridades brasileiras? Vamos lembrar, alguns anos atrás era a esquerda que fazia isso. A esquerda fazia isso em relação aos processos contra o Lula. Né? Iam até o Papa, iam à OEA, iam à ONU, iam no mundo inteiro fazer o seu proselitismo, dizendo que a justiça brasileira era parcial, que havia um golpe sendo dado no Brasil, que o Lula era um preso político. E olha, a gente pode fazer um livro, toda a arenga, todo o proselitismo. A gente podia até comparar. Seria ótimo, mas vamos comparar o proselitismo da esquerda na época com o proselitismo da direita agora. Então a direita e a esquerda fazem o seu proselitismo. Só que agora nossas instituições decidiram
criar essa lógica dos crimes, né? Crimes contra a soberania, crimes contra uma suposta obstrução do processo. Imagina, o deputado Bolsonaro teria um poder de influenciar nesta maneira uma decisão da Casa Branca, que teria um poder de obstruir um processo no Supremo Tribunal no Brasil? Isto é factível, né? Houve algum tipo de obstrução real, a não ser uma posição do governo americano, que é soberano para ter suas posições, com as quais a gente pode concordar ou não, como o governo brasileiro também é soberano para tomar suas decisões, né? Enfim, então é uma sucessão de equívocos, né, que leva a uma situação, eu diria assim, muito estranha como essa, né, de ter um líder lá fora, nos Estados Unidos, nessa condição do Eduardo Bolsonaro. Vocês devem ter visto o vídeo do relator da anistia, Paulinho da Força, fala disso daí. Convenceu o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Ele apresenta o tema como se fosse algo entre direita e esquerda, e que seja preciso encontrar uma alternativa moderada, no meio termo. Só que, pergunto a ele, seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu uma mulher, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, desse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele nesse momento está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios? Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele, e eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. A única diferença é que Moraes tem um poder da caneta maior do que o de Adélio Bispo. Você confiaria fazer um acordo com Adélio Bispo para trazer benefícios ao Jair Bolsonaro? Eu espero de coração que o Paulinho da Força não compactue com esse regime, porque ele estará desgraçando a vida de várias pessoas para atingir um objetivo político, que é retirar Bolsonaro da eleição do ano que vem. E na linha sucessória, como eu tenho apresentado como opção, Flávio Dino também já está se arvorando a tentar me deixar inelegível. Essa redução de pena, que nem anistia é, ela não vai trazer pacificação. Nós estamos tendo uma oportunidade única. Se agirmos diferentes e chancelarmos qualquer coisa que não seja uma anistia ampla, geral e restrita sobre fatos, daremos continuidade a esse regime persecutório. E o nosso pedido é que a anistia seja sobre os fatos, porque de 2019, quando começou o inquérito das fake news até agora, foram abertos vários inquéritos para perseguir a direita, para perseguir os jornalistas da Jovem Pan, para perseguir Daniel Silveira, Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. Eles querem um caminho aberto para que apenas, não pessoas moderadas que falam bonitinho, mas sim pessoas que se sujeitam ao poder do regime, para que estas sim tenham a oportunidade de lograr as mais altas cadeiras da nossa república. Então, assim sendo, meus caros, anistia sobre os fatos, fim destes inquéritos persecutórios. Porque tem gente, para além do 8 de janeiro, que é perseguido. Por exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, cito a Ludmila Liz Grilo, juíza, jornalista Alan dos Santos, e vários outros, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza. Eu espero poder contar com vocês, e espero que Deus dê sabedoria e coragem para a gente fazer o certo. Para que a gente consiga, né, colocar adiante a nossa conduta
mesmo atravessando o Vale da Morte. Isso não é fácil falar, ainda mais na posição que eu estou, mas eu posso falar para vocês, eu nunca tive tão certo que a decisão mais simples é votar contra qualquer redução de pena e a favor unicamente de uma anistia ampla, geral e restrita sobre os fatos, essa sim imparcial. Se forem pegar indivíduos, aí a gente está falando de privilégio. Um abraço a todos vocês. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho engraçado quando o Trigueiro comenta que anistiar idosos do 8 de janeiro poderia abrir um precedente para que a fantasia de golpe volte a acontecer. São brasileiros que nunca cometeram nenhum crime, pais e mães de família que só estavam indignados por ter de volta um corrupto à presidência da República e acabaram cometendo um ato de vandalismo. Eu não vejo o Trigueiro comentar que soltar os verdadeiros bandidos corruptos da Lava Jato, que desviaram bilhões de reais do povo brasileiro, pode abrir um precedente perigoso. O que vocês acham, pessoal? Concordam com a opinião do deputado Rodrigo Valladares? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.